Bora lá, pessoal. Mais um papo de planta. Mais uma vez gravando aqui de casa, gente. Desculpa se tiver um barulhinho, é porque tá muito quente. Eu tive que fechar a janela, porque como eu tô gravando de casa, barulho. Então o ventilador tá ligado. Então, se der uma interferênciazinha, é o ventilador, tá bom, gente? Como eu falei no último papo de planta, eu iria falar sobre aquela plantinha que tava ali na caixa, tá vendo? Ó, tá aqui atrás. O que seria essa plantinha? É o nosso cocanão. Ai, gente, meu pai tá tão feliz, ele queria tanto. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a planta. Ela tá indo pro recanto amanhã pra ser plantada, gente. E aí, cuidado que eu não quero estragar essas folhas aqui. Olha que coisa mais linda. E ela veio embaladinha naquela caixa ali, gente. Olha que beleza. Lindo, né? Parabéns ao vendedor, porque muito bem embalado. Ó, são duas, tá? Mesmo tamanho as duas, ó, gente. Que coisa linda. Linda, linda, né? Acho que ela deve estar mais ou menos um pouco mais, quase na minha altura. Deve estar com 1,50 m. Deve estar com 1,48 m mais ou menos, porque eu tenho 1,57 m. Estourando. Eu já tô 40 anos, já deve estar diminuindo, né? Já deve estar no 45. Ou 55. Então ele deve estar com isso. Deve estar com 1,40 m mais ou menos. Ela tá um pouquinho mais baixa que eu, né? Mas linda, gente, de verdade. As duas mudinhas vieram muito lindas. Bora lá. Isso aqui era um sonho que meu pai tinha, que ele queria muito, 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 desde o começo que a gente comprou lá. Que ele fala que ele queria uma mudinha de cocanão. Eu vou viajar, vou lá pra Alagoas, aí vou trazer, filha, uma mudinha pra gente plantar. E aí acabou que meu marido falou, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou comprar. Aí comprou. Agora que a gente fez os platô, né? E a gente vai começar já a fazer as estufas. E aí a gente tá com uma ideia de fazer um deck. Meu marido tá. Eu já não tô com ideia de fazer deck, não, porque o dinheiro tá curto já pra fazer o nosso. Ai, vai fazer o nosso chalezinho e fazer ali a estufinha que a gente quer, o dinheiro já tá curto. Então, não tô com ideia de fazer, não, mas meu marido agora tá na cabeça dele que ele quer fazer um deckzinho de madeira ali. Vamos ver no que vai dar, né? E aí, nessa ideia do deck dele, ele viu uma outra ideia, ele viu o coqueiro, ele falou, vou fazer. E aí ele fez o quê? Vou começar pelo coqueiro. Antes de fazer o deck, eu vou comprar o coqueiro. Bora lá. Ai, gente, eu tô aqui falando, já deu mais de 3 minutos aqui, eu não falei nada ainda. Ó, o coco não, vamos começar aqui com algumas curiosidades, tá? Ele chega entre 10 a 12 metros. O coqueiro gigante, ele chega entre 20 e 30 metros. Ele produz anual de 150 a 200 cocos, né? A produção dele anual. O coqueiro gigante é entre 60 e 80. Uma diferença bem grande, né? Para um coqueiro anão. O peso da fruta em si, do coco, chega a 900 gramas, o anão. E o coqueiro normal, a fruta chega a 1,4 kg, né? 1,4 kg. E o peso da noz, que é o coco mesmo, né? Porque tem o coco, né? A fruta, e tem a noz dele, que é o que a gente, né? A gente toma água e depois a gente come a noz, né? Se você deixar o coco, né? A água do coco, geralmente a gente bebe do coco verde. Se você deixa o coco, né? Secar, e aí você vai comer a noz dele, que é o coco que fica dentro, né? A carninha. Tem entre 550 gramas do coco anão e 700 do coco normal. Pouca coisa, né? Caramba, dá um coco ali quase do mesmo tamanho e a produção é muito maior, né? Nossa, interessante. Eu pelo menos achei. Bora lá.
A umidade e temperatura, que são coisas que são importantes, né, para essa planta. É uma planta que geralmente você vê na praia, né? Na areia, então acho que temperatura é uma coisa importante para ela, né? Ele gosta de lugares quentes com bastante umidade, né? Porém, ele se dá muito bem no deserto, né? Que não tem água, mas também na areia da praia, que a gente tá ali meio termo, né? O sol bem quente, mas tem a umidade que vem do mar no final da noite, né? Luz, coqueiro ama a luz do sol, tá, gente? Na verdade, ele tem que ser plantado a sol pleno, até porque não tem onde você plantar um coqueiro de 12 metros dentro de casa, né? Não tem ninguém que vai ter uma casa, quer dizer, na minha realidade. Uma pessoa que vai ter uma casa com mais de 12 metros. Na minha realidade, não tem. A nutrição, gente, é, pede pra gente utilizar adubo simples, né? Ureia, superfosfato simples, que tem vários tipos de fosfato, né? Cloreto de potássio, óxido de magnésio e borax. Borax eu não conheço, tá? Esse adubo. O restante que tá aqui eu conheço, agora o borax eu não conheço, tá? É recomendado você misturar qualquer um desses adubos que você for usar, não é para usar todos ao mesmo tempo, mas qualquer um que você for usar, você vai misturar ele ali na superfície do solo onde você plantou a sua planta, tá? Plantou lá, seu coqueirinho tá lá, vou fazer a adubação. Você vai medir, tá? Daqui da base dele, 20 a 30 centímetros, revira o solo, dá aquela mexida ali, e aí você coloca o adubo, dá aquela remexida, tampa de novo e deixa ali. Não coloca na planta mesmo, tá, gente? Porque você pode matar a planta. Então, coloca ali 20 a 30 centímetros ao redor da planta, tá bom? A maioria sabe, mas no nosso papo a gente vai falar. Água. Quando você estiver no tempo seco, porque aqui é onde a gente está, por exemplo, lá em Arujá, que é onde é o nosso recanto, é um lugar úmido, né? E tem bastante chuva. Então é um lugar que eu não preciso me preocupar de regar o ano inteiro. Porém, a gente tem a época que não está chovendo. Então, nessa época, você vai ter que regar ele todos os dias, por exemplo, para nós lá. E aí você tem que regar ele com 20 a 40 litros de água por dia, tá? Tem que jogar ali 40 litros de água, 20 litros, que é para molhar bem aquele solo todos os dias, quando o tempo está seco, quando não está chovendo, tá, pessoal? Mas o solo tem que ser um solo bem drenado, gente. Eu vi aqui em uma das pesquisas que solo argiloso não adianta você plantar, que ela não vai se dar, tá? Tem que ser um solo mais levezinho, um solo mais bem drenado. Por isso que a gente pensou de plantar ali onde é o nosso platô, porque aquela parte ali, né, que foi feito, né, o talude, ele tá solto, né, é uma terra solta. Então, eu acho que ali dá pra raiz dele crescer com firmeza, né, vai ficar legal. É, Solo bem drenado, né? E evitar muita água, né? Evitar encharcar, evitar de solos encharcados, por exemplo. Tem uma parte nossa lá que o solo é bem molhado, onde tem ali a nossa nascentezinha, né? Ali onde está o nosso laguinho, ali é bem molhado. Se eu plantar ali, pode ser que eu tenha um apodrecimento de raiz e perca essa planta. Então, a gente tem que pensar bem. É um local bem ensolarado, é um local que ele vai pegar muito sol e um local onde o solo não fique encharcado, tá, pessoal? Se ficar encharcado, você vai perder sua planta. E é isso. Nossa, o vídeo ficou muito curtinho, gente. Muito mesmo. Não tem, que na verdade não tem muitas informações sobre um coca não, porque na verdade é uma planta muito simples. Você vai plantar ela e você vai deixar ela lá e você só vai cuidar mesmo da adubação que ela precisa, constante, e do e da rega, né? Na verdade. É, Cuidando disso, a sua planta vai muito bem. Ah, e tem uma coisa que eu não coloquei aqui sobre as curiosidades, tá? Um coco normal, quando você planta, ele leva até 6 anos, né? Ele leva até não. A partir de 6 anos, o coqueiro gigante começa a produzir. Você vai plantar sua planta, você vai ter que esperar 6 anos para ela começar a dar a primeira florada para produzir. O coqueiro não é a partir do segundo ano, tá?
Do segundo para o terceiro ano ele já começa com a florada para poder produzir. Não é legal? Eu gostei, né? Tá pequenininho ainda, né? Quer dizer, é uma mudinha até que grande, né? Pro meu tamanho. E ele chega a 10 a 12 metros, né? Então até que é uma plantinha até que a gente comprou relativamente grande essa mudinha dele. E ele vai levar 2 anos para poder produzir. Eu acho que vai ser mais ou menos o tempo que vai levar para a gente construir, né? Para poder estar indo morar lá. E aí sim pensar nesse bendito deck que meu marido está querendo. E aí eu acho que vai ser um tempo legal. Quando a gente estiver lá, já vou ter coco. Olha aí, eu amo água de coco. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um papo de planta bem curtinho para vocês. Curte, comenta, compartilha e deixa aí para mim as sugestões de plantinhas pra gente falar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.